Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu quero encerrar uma série. Na verdade, a gente estava fazendo um estudão bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo. E algumas pessoas até vieram me procurar e sugerindo algumas abordagens. Pastor, o senhor não vai falar isso sobre o Espírito Santo? Pastor, fala aquilo sobre o Espírito Santo. E eu entendi melhor não ficar falando mais nada, porque a intenção de observar essa temática com você, a maior preocupação era a percepção. Diga comigo, percepção. Diga mais alto, percepção. Era essa a ideia. Trazer à luz uma observação sobre aquilo que já é. Sobre aquilo que já está acontecendo. Sobre aquilo que já foi feito. A ideia de percebermos o Espírito onde? Eu acho que eu não fiz um bom trabalho ou você não fez direito à escola, a tarefa de casa. Percebermos o Espírito dentro de nós, porque é exatamente onde Ele está. E esse é o ponto de partida para toda uma vida de intimidade, de crescimento, de avanço, que é exatamente esse, perceber onde o Espírito Santo está. E perceber aqui não tem a ver com sentir, porque nós não nos guiamos por qualquer tipo de sensação, o crente se guia pela fé, porque tem hora que a gente não está sentindo absolutamente nada, mas o que nos garante a realidade é a fé, porque a palavra de Deus jamais mente. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Portanto, se Ele diz que o Espírito Santo está dentro de seus filhos, onde é que o Espírito Santo está então? Dentro dos seus filhos, porque é isso que a palavra de Deus diz. Então pensamos uma série de coisas sobre isso, e eu quero ler com você então aí Gálatas 4:6. Nós já lemos esse texto algumas vezes, e outros tantos textos, né? Lemos vários versículos da Bíblia nessa temática, e eu quero ler então com você Gálatas 4:6. Abre a sua Bíblia comigo. Assim diz a santa palavra, porque vocês são filhos. Diga comigo, são filhos. Levante a voz e diga, é para os filhos. Levanta a voz só quem tem certeza e diga, eu sou filho de Deus, louvado seja Jesus Cristo. Se você não tem certeza, o texto bíblico é muito claro. Lá em João capítulo 1, versículos 10, 11, 12, vai dizer o seguinte, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem transformados em filhos de Deus. É dado poder àqueles que creem de serem transformados em filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Podia saudar o Pai com aleluia. Gostoso aí. Porque vocês são filhos, diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito Santo de seu Filho para o coração de vocês. E Ele clama, meu Pai amado, louvado seja o Senhor. Então, essa ideia da percepção, ela parte disso, o Espírito Santo está dentro, diga aí, está dentro de mim. Irmãos, e aí surge toda a problemática que nós fomos tratando por esses dias. Ele é pouco considerado. Pouco considerado. Ele é pouco valorizado. Pouco honrado. Honramos pouco. Valorizamos pouco. Não é? É um presente, uma dádiva tão maravilhosa, e às vezes nós não tratamos com a honra devida, não damos a honra devida. Ele é pouco consultado. Irmãos, nós teríamos menos galo nas cabeças se a gente tivesse ouvido mais o Senhor. Aí como a gente não ouve muito, a gente fica enfiando a cabeça em tudo que é parede que tem por aí, dá uma dor doida. Pouco consultado. Pouco obedecido, diga comigo, pouco obedecido. Outro dia, e isso acontece muito comigo e com você e com muitos outros, olha aqui uma dica importantíssima para você discernir a voz do Senhor. É discernir o que Ele já disse. Você já viu como é que nós somos? Nós somos doidos para saber qual que é a orientação do Senhor para aquela coisa ali, para aquela coisa ali, para aquela coisa ali. E a gente fica querendo que o Senhor diga para nós o que Ele espera disso e disso e disso. E ok, é isso mesmo que a gente precisa fazer. Só que tem um detalhe muito importante. Eu preciso
eu preciso, diante das necessidades que eu tenho de luz para determinadas coisas específicas, eu preciso me lembrar da luz que o Senhor já colocou em algumas outras áreas e saber se o meu interesse de observar o que Ele já iluminou tem a mesma intensidade de observar aquilo que eu quero que Ele ilumine. Portanto, que garantia você tem de que vai obedecer uma coisa nova se você não obedece às coisas velhas que o Senhor já disse? Entende? Tem alguém aqui comigo, me entendendo aqui? Então já existe um monte de luz sobre isso, sobre aquilo que o Senhor quer que você faça. Respeite o seu marido, ame a sua esposa, honre o seu pai, oferte, vença mamona. Já está tudo escrito. E o Senhor quer que você dedique obediência a isso que já está escrito, porque à medida em que você dedica obediência ao que já está revelado, aquilo que você precisa que seja revelado, vai sendo mais perceptível, porque você já se acostumou a obedecer. Já que se acostumou a ouvir o que já foi dito. Ficou claro isso para você aqui, irmãos? Nós precisamos disso. Eu e você. E assim, o Espírito Santo às vezes é tão pouco obedecido, muitas vezes entristecido, sem sombra de dúvida. Eu já entristeci o Espírito Santo hoje. Você também. E é tão maravilhoso isso, que Ele continua dentro de mim por pura misericórdia. Não é porque você é bonito, não é porque você ora, não é porque você vem para a igreja, é por pura compaixão, porque os seus atos de justiça são infinitamente pequenos diante de todos os seus erros. Não tem compensação. Então o Senhor está dentro de mim, dentro do crente, porque Ele decidiu fazer isso. Louvado seja o Senhor, não tem a ver com os meus méritos, tudo que o Senhor precisa para abençoar seus filhos e filhas, Ele não procura merecimento em nós, Ele procura o merecimento em Jesus Cristo. É lá na cruz do Calvário que os méritos foram adquiridos para que Deus faça todas as bênçãos que Ele quer fazer por mim e por você. Tem pouco a ver comigo, irmãos, tudo a ver com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por pura misericórdia, o Espírito Santo insiste comigo. Por pura misericórdia, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. Por pura misericórdia, o Espírito Santo não nos desampara, Ele não nos abandona. Por pura misericórdia, o Espírito Santo nos resiste. Isso é algo maravilhoso sobre o Espírito Santo, Ele nos resiste, fecha a porta, impede o caminho, não dá determinadas coisas, provoca algumas dores, alguns desconfortos, e isso é maravilhoso. Atos capítulo 16, versículo 7 ali, o apóstolo Paulo diz que eles chegam num determinado lugar, e eles estão aí na sua viagem missionária, e eles querem ir para uma região, para a região de Bitínia, e aí ele escreve o seguinte: mas o Espírito de Deus nos resistiu, o Espírito de Deus nos impediu. Olha que bênção! Irmãos, o Espírito Santo é a pessoa mais interessada em você que você jamais viu. O Espírito Santo é o melhor amigo que um filho e uma filha de Deus tem. Pense em alguém que olha para você com profunda paixão, consideração, querendo que você seja bem-sucedido em tudo. E em alguns momentos, para abençoar a sua vida, Ele vai te resistir, vai te disciplinar, vai me privar, porque eu sou filho amado, Ele me quer muito bem, e a última coisa que Ele quer é me deixar continuar sem Ele. Então, em determinados momentos da minha e da sua vida, o Senhor vai negar determinadas coisas para dar Ele. E a pergunta vai ser: tá bom para você assim? É isso. O Senhor ama demais você para permitir que você avance sozinha. Pensamos alguma coisa ao longo dessa série sobre isso, insistimos aqui algumas vezes, porque há uma santa presença dentro de cada crente. A vida pode ter outras cores. Diga comigo, outras cores.
outros sabores, levante a voz, diga outros sabores. A vida pode ter outro nível de santidade, de beleza, de realizações, de impactos, de influência, tudo porque a pessoa poderosa do Espírito Santo está dentro de seus filhos e filhas. Irmãos e irmãs, há um brilho, há um potencial, há um poder dentro de você. A última coisa que Satanás quer é que você creia nisso, porque o dia que você crê nisso, você vai brilhar e vai iluminar todos nós. É por isso que Satanás quer atrasar a gente, atrasar a obra de Deus, mas louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele veio para destruir as obras de Satanás na minha e na sua vida, e nós vamos brilhar para a glória de Deus, por causa da presença do Espírito dentro de nós. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, tudo que é necessário para a gente fruí-lo, com R aqui, que é desfrutá-lo, e desfrutar a intimidade com Ele, a coinonia com Ele, essa ideia de vidas que se entrelaçam, de troca, de ministração, de bênção, tudo que a gente precisa para viver estas coisas, já está dentro de nós, é uma questão de crer. Diga comigo, eu creio, Deus não mente, irmãos. O problema é que eu digo para Ele todo dia que Ele mente sim. O problema é que eu e você, com as minhas posturas e meus pensamentos, a gente grita para Ele, não, o Senhor não fala a verdade não. Essa é a tentação que a gente cai com muita constância. A mesma, e Satanás é pouco criativo, é a mesma tentação que ele fez com Eva lá no jardim. E a tentação é essa, Deus só nega informações. Foi isso que Satanás falou para Eva, Deus não fala tudo. Deus enganou você, mas em nome de Jesus, nós estamos aqui, porque o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, venceu Satanás, venceu a morte, e nós somos desafiados a crer nele, e nós estamos crendo nele de todo o coração. Tem alguém que diz amém aí para isso? Deus não engana ninguém, levante a voz, diga isso bem alto, 1, 2, 3 e já. E se ele diz que o Espírito está dentro de mim, ainda que eu não sinta, é exatamente onde ele está. Pensamos aqui sobre a ideia de limpar a fonte. A fonte já existe, eu acho que em algum momento eu devo ter dado esse exemplo aqui, ou em outro lugar, lá nas terras do meu avô tinha um sítio lá, onde ele pastoreava a região lá do Vale do Paraíba, Aparecida do Norte, aquela região toda, e tinha em alguns momentos, né, eles diziam que a fonte parou. Fonte, mina d'água, não é? Brotava da terra, e às vezes o que acontecia? Caiu uma chuva muito forte e havia um desbarrancar, ou eles descuidavam, o gado começava a pisar naquela região, e o que acontecia com a mina com o passar dos tempos? Ela sumia, ela parava de jorrar, a beleza da água parava de brotar, não é? E aqueles veios então de água iam diminuindo por ali. E com o passar do tempo, né, eles descobriram isso, e logo, essa informação já faz muito tempo, e era simples o que eles faziam, eles cercavam aquele lugar de novo, colocavam algumas árvores, impediam que o gado pisasse ali, e num determinado tempo depois, a mina brotava de novo e a água começava a jorrar. Ouça-me, tem uma mina aí dentro de você, dentro do seu coração, é a mina da água da vida, que jorra para toda a eternidade, está aí dentro. O meu e o seu problema, como nós observamos aqui, que a gente vai permitindo entulhos de descrença, entulhos de reverência, entulhos de pecado, entulhos de desinteresse, de desatenção, vão sufocando a mina, mas louvado seja o nome de Jesus Cristo, Ele tem interesse e poder de fazer a mina jorrar de novo. Eu creio que essa mina está jorrando aí dentro de você de novo, para a glória do Senhor. Pensamos sobre isso. Um ponto importantíssimo no relacionamento e na intimidade com o Espírito Santo é ter sede e fome. Diga comigo, sede e fome. Pode me ajudar? Eu estou bem cansado, diga mais alto, sede e fome. Irmãos, relacionamento com Deus não é cumprimento de regrinhas. Isso é religião que oprime as pessoas. Relacionamento com Deus não é eu dizer e querer cumprir só aquilo que eu acho muito importante. Então eu fico assim, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não faço mais isso, eu não fiz aquilo. Graças a Deus, eu fiz isso hoje. Louvado seja eu, faz uma semana que eu não faço aquilo. Não, irmãos, relacionamento com Deus nunca foi isso. Relacionamento com Deus, irmãos, é parar a vida para adorar o Senhor. Relacionamento com Deus, irmãos, é ter sede pela presença, é
é lá no trabalho, no trânsito, na faculdade, procurar essa conexão com o Senhor o tempo inteiro. Nós somos dele, ele é nosso, ele governa sobre tudo. Relacionamento com Deus é aquilo que Jesus fala para nós fazermos: fechar a porta, travar a vida do lado de fora e passar momentos com Deus. Por favor, diga para mim, como é que foram os seus melhores momentos com Jesus essa semana? Como é que foram? Ontem à noite, no meu devocional, parei um pouquinho e fui ler Juízes, e li, e parei para ler a história de Gideão e a história de Débora. E o Espírito Santo falou comigo. Foi um tempo tão maravilhoso. Depois eu compartilho com vocês sobre isso. Como é que foram os seus melhores momentos com Jesus essa semana? Espero que não tenha sido aqui na frente cantando. Espero que não tenha sido aqui num culto. Aliás, pode ser, por favor, pode ser. Mas e os outros? Relacionamento com Deus, irmãos, essa manifestação de uma fome pelo Senhor. É tempo onde eu faço silêncio. Eu estava dizendo hoje para a igreja de manhã que esse negócio aqui é uma bênção, mas pode ser uma tragédia. Alguns especialistas estão dizendo para nós que muitos dos diagnósticos de TDAH nas nossas crianças não são, é pura ansiedade. Os pais colocam um troço desse na mão deles e a cada 20 segundos a informação muda. Cérebro nenhum foi criado para isso, nem o teu. E aí a gente vai sofrendo com isso, ansioso. Irmãos, ter tempo com Deus é parar a vida, fazer silêncio, aquietar as preocupações, aquietar o TikTok, o Instagram miserável, e falar: Senhor, eu estou aqui para ouvir o Senhor, a sua voz. É debruçar-se sobre as Escrituras, é ler vários e vários capítulos das Escrituras, ou parar e meditar num texto só. Irmãos, ter sede de Deus é aquele negócio de ler a Bíblia, de orar ao Senhor, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Devocional fraco, irmãos, tempo com Deus fraco, ele evidencia ausência de sede pelo eterno. A última coisa que Deus imagina, irmãos, é um povo religioso que vem aqui no domingo, faz um culto, dá glória a Deus, porque termina, graças a Deus, acabou, beleza, agora vamos para a pizzaria. O que o Senhor morreu na cruz para fazer por mim e por você, é abrir a eternidade para nós, abrir o seu coração para nós, abrir a sua agenda para nós, abrir a sua grandeza, a sua beleza para nós, e falar: pode entrar, eu me derramo sobre você, estou aqui de graça. E a gente falar: yes, é isso que eu quero, estou com sede e estou com fome. Relacionamento com Deus é isso, é vir para um culto como esse aqui, preocupado, atento, sedento. O que Deus vai falar nos louvores, na oração, na pregação? A gente vem com expectativa, sede e fome. Diga comigo: sede e fome. Pensamos sobre isso na questão do Espírito Santo. Ouça, o crente que amadurece, ele não está procurando o Espírito Santo no céu, ou naquela irmã que ora, ou naquela igreja da moda agora. Não. O crente que amadurece, ele sabe que ele pode procurar o Espírito Santo dentro de si, lá no seu quarto, no dia a dia, porque ele foi feito trono do Espírito Santo. Trono. Você pode dizer comigo em voz alta: eu sou trono do Espírito Santo. Você pode me ajudar fazendo essa coisa chata, horrorosa, de dizer para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo habita bem dentro de você. Então a gente vai falando com ele todo dia. Que bom que o Senhor está aqui. A gente entra numa reunião como essa e a gente não fica pedindo: vem Espírito Santo. Eu pelo menos não consigo fazer isso, porque eu acho que não é muito certo, sabe? Porque por que eu vou pedir para ele fazer uma coisa que ele disse que já faz? Ele disse que estaria conosco. Então a minha oração é: Senhor, por favor, desobstrui os meus canais para que eu perceba o Senhor que já está aqui. Manifesta a sua presença para que todos nós percebamos o Senhor bem aqui nesse lugar. A nossa oração no dia a dia é: Senhor, domina a minha mente.
A outra oração que a gente tem que fazer em relação ao Espírito, e Espírito Santo, domina essa minha língua. Bem, tem muita coisa que já foi dita sobre essa série. Se você nunca ouviu, está lá no nosso Spotify, está lá no YouTube. E esses dias eu fui pregar numa reunião super importante, porque o irmão da nossa igreja aqui, ele vai mandando essas pregações para os outros. Aí me acharam, falaram, o senhor pode vir pregar aqui? E fui. Então tem muita coisa lá que você pode ouvir sobre tudo isso que a gente já falou. E eu quero fechar essa série hoje, concluindo a mensagem que a gente começou há 15 dias atrás, porque lá no Moinho Vermelho a pregação foi outra. Eu tenho alguns minutos aqui, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 18, nós lemos, e a Santa Palavra diz assim: não se embriaguem com vinho, o qual leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós, ou falando uns com os outros, com salmos, diga salmos, hinos, diga hinos, cânticos espirituais, repita, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando sempre graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós pensamos sobre os temas aqui, salmos, hinos, cânticos espirituais, e a ideia desse texto, observada aqui com os irmãos sobre o Espírito Santo, é que falando entre vós, etc., dá a ideia de que essas atitudes aqui manifestam a presença do Espírito que já está entre nós. Então o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim, ele vai nos levando, vai mudando a nossa vida, a nossa mente, e nós vamos então falando com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, vamos sendo mais agradecidos, vamos louvando a Deus em todo o tempo. Essa é a ideia. A ideia também correlata é que enquanto a gente faz estas coisas, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Veja, o texto diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças a Deus. É uma prática importante para quem quer dar vazão ao Espírito, para quem quer fruir a intimidade com Ele, para quem quer percebê-lo um pouco mais. Salmos, cânticos, hinos espirituais, nós definimos esses termos todos. E o que eu quero pensar com você aqui, muito importante, é que nós precisamos substituir os sons que estão envolvendo a nossa vida. Quem quer viver uma vida mais densa da presença de Deus, gozando a intimidade que o Senhor já propôs para nós, a ponto de vir morar dentro de nós, nós precisamos substituir os sons. Diga, substituir os sons. Há muita notícia, irmão, há muita fofoca, há muita maledicência, há muita coisa que a gente vai dando espaço, e esses sons da terra vão prendendo a gente, vão sugando a gente, vão esvaziando a gente. As músicas dessa nação, as músicas desse mundo, as notícias que nós ouvimos o dia inteiro, séries e filmes, eles vão minando e esvaziando a gente muitas vezes, e o Senhor propõe para nós os sons dos céus. Diga comigo, há sons nos céus. Olhe para as Escrituras e você vai ver diversas vezes os sons dos céus se manifestando na terra. Josafá estava numa situação terrível, o som era o som da destruição, o som era o som dos inimigos, o som era o som da perturbação, da desgraça, da derrota, até que o som dos céus se fez ouvir numa reunião deles, e a palavra do profeta foi: assim diz o Senhor. Existe um som, irmãos, nos céus, que quer reverberar na minha e na sua vida. Ele já foi lançado em relação aos seus filhos e filhas, e eu preciso ouvi-lo e substituir os sons da minha vida pelos sons que o Senhor envia em favor dela. Há sons de louvor, diga comigo, há sons de louvor. Nos céus o nome de Jesus é glorificado. Há uma ideia tão importante na oração que Jesus ensina para nós. Ele diz o seguinte: seja feito na terra, como é que avança lá o Pai Nosso?
É exatamente isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo para nós o seguinte: olha, vocês devem se preocupar com que aquilo que existe no céu seja percebido bem aí onde você trabalha, onde você vive, onde você mora, nas suas finanças, na sua saúde. Há um som no céu onde o Cordeiro é glorificado. Há um som nos céus, irmãos, onde a derrota não existe. É a vitória do Senhor e dos seus filhos para todos sempre. Há um som onde nós agradecemos o Senhor e honramos o seu nome. Há um som onde a santa palavra é proferida e os sons dos céus precisam envolver a mim e a sua vida. E por alguns minutos eu quero observar a ordem bíblica de falarmos entre nós com salmos. Vamos abrir a Bíblia em alguns salmos. Vamos ler alguns textos, ainda que rapidamente. Abra comigo o Salmo de número 8, por favor. Salmo de número 8. Não importa como está a sua versão, leia bem alto comigo o versículo de número 1. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Ó Jeová, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. Respire fundo. Diga aí: ó Jeová, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. Algumas versões trazem a expressão seguinte: magnífico, majestoso, incomparável, enorme, sublime, majestoso, magnífico. Diga comigo: magnífico. O salmista, ele fala o seguinte: da boca dos pequeninos e dos que mamam, o Senhor suscita a fortaleza. Em outros momentos vai dizer que o Senhor levanta o perfeito louvor para pôr freio aos teus adversários e emudecer os teus inimigos. Louvado seja Deus. Veja que coisa poderosa. O Senhor põe o louvor na boca dos seus filhos, porque quando os seus filhos salmodiam, cantam, celebram, proferem os hinos, os cânticos espirituais e fazem ecoar na terra o som dos céus, o Senhor põe emboscada contra os seus adversários. E os teus adversários também. É por isso que o Espírito Santo diz para nós: falai entre vós com salmos. Minha irmã e meu irmão, eu não sei que momento que você está enfrentando na sua vida, que tipo de luta e de sabor que às vezes a gente vai passando aqui e ali, mas irmãos, o magnífico cai bem em qualquer hora. É quando um salvo levanta os olhos para cima, tira os olhos das circunstâncias, dos problemas e sabe que existe alguém tão maravilhoso, e daí a gente suspira e diz: magnífico. Quão grande é o teu nome em toda a terra. Você pode saudar o Senhor aí, talvez com essas mesmas palavras. A gente nem precisa ser tão criativo. Eu acho tão legal o Senhor, que a gente não precisa ser muito criativo. Ele já colocou um monte de expressão que Ele gosta de ouvir, e essa é uma delas: magnífico. Quão grande é o teu nome em toda a terra. Talvez a vida esteja um pouco bagunçada, mas existe alguém, irmãos, cujo nome é grande para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Fale entre vós com salmos, fale entre vós com cânticos. Isso vai mudando as perspectivas, isso vai mudando o tom da vida. Crentes pessimistas, crentes derrotados, crentes amargurados, crentes fofoqueiros, crentes briguentos, meu Deus do céu, crentes que só falam de política, precisam substituir ao som pelas propostas do Senhor. Não é que a gente não fala de política, não, o crente tem que falar mesmo. Mas é que a gente fala num tom diferente. Porque antes da gente pensar nos dissabores da vida, nas lutas que a gente tem, nos desafios que a gente tem, a gente levanta os olhos para dizer: quão grande é o teu nome em toda a terra. Essa é a perspectiva. Diga comigo aí, levante a voz, diga: quão grande é o teu nome
Vai, por favor, em toda a terra, falai entre vós com salmos, substitua o som. O Espírito Santo está aí, deixa ele sair de você, e ele vai glorificar Jesus através de você. Ele vai mudando as suas perspectivas ao mudar o seu tom, ao promover concordância. É isso que o Senhor nos propõe para a nossa vida. For ler a Bíblia comigo, nós vamos ler algumas coisas aí, tenha paciência. Salmo 23, é um dos salmos que eu decorei, acho que quando eu tinha lá meus 5, 6 anos de idade, e se você não decorou ele ainda com 30 ou com 40, está na hora. O Senhor é o meu pastor, e tudo que Ele julgar necessário para mim, Ele nunca vai deixar faltar. Versículo 6, diz o seguinte: certamente, diga mais alto por favor, certamente, o salmista está convicto, e o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer o seguinte: fale entre vós com salmos. O salmista é convicto, certamente, levante a voz, diga certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia. Não é o problema que está te seguindo, não é a enfermidade que está seguindo, não é a maldição que está seguindo a sua família, não. O crente é seguido por bondade e misericórdia todos os dias. Troque o som da sua vida, fale entre vós com salmos. O que está acontecendo com você hoje? O Senhor soltou a sua bondade atrás de você, Ele soltou a sua misericórdia atrás de você. Louvado seja o nome dEle. Oh Deus, quão grande é o Teu nome em toda a terra. Quão grande é o Teu nome em toda a terra. Ontem à noite, geralmente é o meu hábito, eu já disse isso para vocês. Meus pensamentos antes de dormir, eles são recitar os salmos. Gosto do Salmo 27. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Tem gente que fica pensando, amanhã eu tenho que pagar aquele monte de conta. Aí dorme mal, bem feito para você. Aliás, desculpe, não era isso que eu queria. Substitua os sons que estão dominando a sua mente. Mas às vezes eu também perco sono, eu fico também pensando um monte de coisa que acontece. Mas o grande batalha espiritual, ela se trava na sua mente. Satanás quer a sua mente, e o Senhor também. E Ele diz para você: substitua os sons. Versículo, vamos, eu preciso avançar. Salmo 18, volta um pouquinho para trás. Salmo 18, quero que você leia bem grande o versículo de número 1, 2, 3 e já. Muito bem. Agora vamos imaginar que você não leu só isso, mas essa coisa está internalizada em você, e você diria isso agora ao Senhor. Pensa em como é que você vai falar isso. 1, 2, 3 e já. Muito bem, um bom exercício. Amanhã de manhã, a hora que você acordar, o Espírito Santo vai ter dormido não, ele vai ter passado a noite atento a você, a noite inteira. Dentro de você. Porque você sabe, né, que você dorme, mas o guarda de Israel não cochila. Você vai acordar cedo e dizer: ô Espírito Santo, eu te amo, força minha. Pode fazer isso também antes de dormir, e depois de almoçar, e a hora que chegar na empresa, e a hora que sair de lá: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, diz o versículo 2, está com a sua Bíblia aí? Fale entre vós com salmos, fale entre vós com salmos. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidade de refúgio, o Senhor é aquele que me liberta, o meu Deus, o meu rochedo, Ele é onde eu me apoio, Ele é o meu escudo, Ele é a força da minha salvação, o Senhor é a minha defesa, louvado seja o nome de Jesus. Fale entre vós com salmos, diz o Senhor. A vida vai tendo outra cor.
Veja, vamos de novo aqui vamos permanecer no tom. Vamos lá para o versículo Salmo 116. O Salmo não tem capítulo, não é, irmãos? Nós não usamos capítulos no livro de Salmo. A técnica é que a gente leia números. Salmo de número 116. Amo o Senhor, porque o Senhor ouve a voz das minhas orações. Eu amo o Senhor. Olhe bem para mim, por favor, não precisa responder. Qual foi a última vez, ou quantas vezes essa semana você disse àquele que te salvou, deu tudo por você, pegou o único filho que tinha, cravou na cruz do Calvário, para que você pudesse ser aproximado dele e amado por ele? Quantas vezes essa semana você disse ao Senhor: Senhor, pensa que eu te amo? Relacionamento vazio, irmãos, cheio de regrinha, ele é uma tragédia. Esfria o culto, esfria a vida, esfria tudo. Aí o Senhor diz para mim e para você: fale entre vós com salmos. Aí o salmista grita bem alto: eu te amo, ó Senhor, porque o Senhor ouve a voz das minhas orações. Eu vou desafiar você a, no meio de tudo aí, e até Satanás querendo dizer para você que você não ama nada, levante a sua voz, vença Satanás e diga: Senhor, está aqui alguém que te ama, eu amo o Senhor. Diga isso algumas vezes para você mesmo. Diga isso: Senhor do céu, perdoe porque eu fico sonegando o amor que o Senhor conquistou. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. A gente precisa mais dessa sede, dessa paixão, sabe? A gente fica igual uns doidos por causa do nosso time de futebol, e aí a gente chega diante do Senhor, a gente sonega. A gente dedica tanto para casar. Você viu como é que você fez, que tipo de força você fez para casar, e depois faz força para permanecer casado, e aí depois corre atrás da pós-graduação, da pós-graduação. Você vê como é que você é brava, você é uma leoa. Aí na hora que você vai falar com o Senhor, dá até dó. Não é, irmão? Essa paixão nossa, ela precisa ser devotada para o lugar certo. Deus criou você um ser cheio de paixão, porque essa paixão deve ser voltada para Ele, para a sua glória e para as suas coisas também. Diga aí ao Senhor: Senhor, eu amo o Senhor é a minha força. Irmãos, já dissemos isso aqui algumas vezes, e eu vou observar algo com você para terminar aqui. Os estudiosos dizem que a gente fala mais com a gente do que com qualquer outra pessoa ao longo do dia. Certo? Se você nunca prestou atenção, você fala mais com você do que com qualquer outra pessoa ao longo do dia. É tipo assim, ó: esse cabelo não tá bom, mas de jeito nenhum, não tá bom esse cabelo, não sei onde que eu tive com a cabeça que eu cortei o cabelo desse jeito. É assim. Essa vaga é grande demais para mim, não vou conseguir estacionar, vou dar a volta no quarteirão. Você está falando com você o tempo inteiro. Não vou aplicar o meu currículo, porque eu acho que não vai dar não, meu currículo é fraquinho, tem gente melhor. A gente fala com a gente o tempo inteiro. Esses filhos da minha cunhada, eles são tudo bons, os meus me dão tanto trabalho, meu Deus do céu, esses meus filhos. O tempo todo. Na hora que a gente mais precisa, ninguém liga para nós. Você já viu isso? Bom, primeiro que a gente não sabe que é a hora que você está mais precisando. Já começa por aí. Não é? Mas a gente fica falando com a gente o tempo todo. E eu queria dizer uma coisa para você. Já que você prega tanto para você o dia inteiro, a palavra de Deus fala o seguinte: fale entre vós com salmos. Abre a Bíblia no Salmo 46, por favor. Salmo bom para decorar. Não decorou ainda? Essa semana, uma boa tarefa para você aí. Larga aquela série horrorosa que você fica assistindo, consumindo todo o seu tempo, e decora o Salmo 46. Versículo número 1, levanta a voz bem alto comigo e diga, bem alto, 1, 2, 3 e já. Oh, aleluia. Prega para você mesmo. Prega para você mesmo.
A gente entrava pela universidade lá, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, aquele ambiente pesado, e não mudou nada hoje em dia, mas a gente entrava lá com cara de leão. A gente dizia o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é um socorro bem presente em todo lugar. Você viu o que o texto diz? O texto não diz assim: Deus é um socorro que vai te livrar de tudo que é angústia, elas nunca vão te atingir. Está aí dito isso aí, não? Não está dito. Está dito o quê? Que a angústia vai chegar, ela vai te atingir, mas o Senhor vai estar perto de você. Louvado seja o nome do Senhor. Prega para você. Satanás vai estar dizendo que você está sozinho, as suas emoções vão estar dizendo que você está sozinho, Deus te abandonou, Deus não te ouviu, e você está pregando para você os salmos: eu te amo, ó Senhor, porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Presta atenção, irmão, a tribulação não é a sua fortaleza, a tribulação não é o seu refúgio, pelo contrário, eles são testes para agredir você. O teu refúgio é o Senhor que te ama e que pôs o Espírito dentro de você. Ele é a tua fortaleza, Ele é um socorro para você. Fale entre vós com salmos, com cânticos, com hinos espirituais. Mude a sua palavra, mude o seu tom, mude o som, traz o som do céu para a terra. E eu queria observar mais um versículo. Vamos lá, 30, Salmo 30. Aguenta aí um pouquinho comigo, nós vamos terminar o culto mais tarde, uns 10 minutinhos só hoje. Salmo de número 30. Fale entre vós com salmos. Veja, o versículo 4. Diz o seguinte: salmodiai. Diga alto comigo, salmodiai. Percebe? Fale entre vós com salmos. Cante os salmos, cantai. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Dai graças ao seu nome. Acho lindo o próximo versículo, tão maravilhoso. Decore esse versículo. Antes de você dormir hoje, fale ele para você. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor, entretanto, dura a vida inteira. Que Deus maravilhoso. Ele se apresenta assim. E o texto prossegue dizendo: a tristeza pode durar um tempo, uma noite. Vai durar um momento. Mas a alegria está vindo. É algo maravilhoso. Esse ciclo da vida onde o Senhor vai curando o seu povo. E a tristeza chega mesmo, não tem jeito. Mas o Senhor vai consolando o coração e permitindo que a tristeza seja substituída por tempos de felicidade. Pregue para você mesmo. 2 versículos para nós terminarmos. Salmo 42, versículo 5. Mude o tom. O salmista olha para si mesmo e aqui, percebe, ele pregando para si mesmo, não é? Você pode se dominar, viu? Você tem que ser uma voz lúcida para você mesmo, viu? Não precisa ser só os outros, não, você mesmo. Pregue para você. Já que você fala com você o tempo inteiro, mude o discurso. E o salmista está aplicando um discurso santo em relação a si mesmo. Ele diz: por que você está abatida dentro de mim? Oh, por que essa perturbação? Por que esse descalabro todo? Por que esse apavoramento todo? Sossega! Perdi o controle. Não, irmão, mantenha o controle. Você é crente. Domine-se. Está aqui o salmista falando consigo mesmo. A situação está difícil, há uma dor, há uma convulsão, há um espanto, mas o salmista está olhando para si mesmo e pregando para si mesmo. Ele está salmodiando. E ele diz o seguinte: por que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que você está tão perturbada? Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é aquele que me auxilia. Pregue para você mesmo. Por último, Salmo 116, para a gente encerrar. Alguns exemplos de como salmodiar é importante e de como mudar o tom e o som que envolve as nossas vidas são importantes. Salmo de número 116, versículo 7. Está falando consigo mesmo.
Volta, ó minha alma, para o sossego, porque o Senhor é muito generoso com você. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.